Essa paciente aqui é uma paciente que eu analisei agora em 2024. O nome dela é Bruna. Desde o começo ela autorizou a divulgação do caso dela. Sim, ela só pediu para não autorizar, só pediu para não divulgar sobrenome e a cidade dela, porque por conta do trabalho dela, ela trabalha como professora com crianças, poderia trazer algum estigma para o trabalho dela. Uma questão que, logicamente, pessoalmente a gente respeita. 38 anos, do Rio Grande do Sul. Isso ela me autorizou a falar. E é importante que a gente fale até por conta de uma parte da análise. Tá. Ela veio encaminhada por uma colega que é hipnóloga, terapeuta. Ela tinha começado a fazer essa investigação com essa hipnóloga, que também tem o mesmo nome, Bruna Bittencourt. E ela me encaminhou esse caso aqui para poder fazer a investigação dos exames de imagem que ela teve. O que a Bruna alegava, então, para poder fazer a hipnose? A Bruna alegava que em 2020 ela tinha tido um sonho lúcido. Ela nunca tinha tido sonhos relacionados à ufologia, não ia atrás, não era pesquisadora de nada relacionado, não consumia a ufologia por si só. E ela tinha sonhado que ela estava na cama dela, ela conseguia ver, ou pelo menos sentir o que estava acontecendo através da parede do quarto dela, ao qual tinha um quintal, uma área de grama, e que ela viu uma nave descendo nessa área, 3 seres saírem dessa nave. 2 seres eram baixinhos, sem orelha, um azul, uma tonalidade azul bem claro, e um outro era um pouco mais alto. Ela conseguia sentir, ou pelo menos notar alguns traços, talvez uma fisionomia, ou alguma que ela relatava para mim que não via roupas, não via órgãos sexuais, mama nem nada, mas que ela entendia que tinham alguns que eram parecidos com o sexo masculino, o outro feminino, e que eles estavam interagindo entre si com gestos, mas não saía nada pela boca, pelo menos ela não conseguia ver pela distância. E que um estava dando uma ordem para ir um deles para um lado, o outro para o outro, e quando um deles, que era o maior, apontou para onde ela estava, um daqueles seres mais baixinhos se desmaterializou e materializou do lado dela. E quando ele fez isso, ela, ao invés de se assustar, ela sentiu uma paz muito grande. Ela relatava que ela sentiu uma calma, uma tranquilidade que não era esperado quando ela visse alguma criatura daquela, que era uma fisionomia de uma pele que ela conseguiu tocar. Era um aspecto parecendo de biscuit de artesanato. Tinha uma fisionomia de tranquilidade, passava tranquilidade para ela. Ela falava que ele não tinha boca, ou que ela não conseguia notar, mas que fazia uma expressão como se fosse um sorriso, sabe aquele sorriso com os olhos. E que ela esticou a mão para tocar essa criatura, uma criatura que era fria. Aí agora você pode fazer até uma outra parte do programa. Ela falava que não tinham 5 dedos, mas que ela não lembrava quantos tinham, mas tinham menos dedos do que o esperado. 4 dedos, essa galera tem 4 dedos, cara. Muito suspeito. Muito suspeito. Ela tem 4 dedos, todo mundo sabe. E ela acordou, e na hora que ela acordou no meio da madrugada, com a mão esticada, na mesma posição que ela estava. Vale também recomendar aqui o nosso programa de hipnose, onde fizemos a hipnose com a Atena. Isso aí, ó. Tá aqui o cardzinho, impressionante o relato dela lá na Sala Branca, um negócio que dormi mal nesse dia, Atena, dormi mal nesse dia, fiquei impressionado. Qual que é a questão? Ela não tinha, além de nenhuma vivência quanto a isso, ela era testemunha de Jeová. Ela tinha toda uma limitação relacionada à parte de entendimento de outras coisas fora do ambiente religioso, para exame também. Ela não era, naquele momento, tão seguidora, não praticava essa fé, mas nasceu nesse ambiente. Ela era divorciada, ela tinha um filho, né? Ela não tinha mais nenhum parceiro ao lado dela na cama, naquele momento. E para ela foi simplesmente um sonho. Qual que é a questão? A partir dela, ela começou a ter alguns fenômenos físicos que ela não apresentava antes. Ela começava a sentir cheiro de flor, de várias flores, perfume de flor, num ambiente que não tinha, que outras pessoas não estavam sentindo. E olha o negócio do Patrick aí. Ela começava a ter a sensação que ela olhava para o lado como se tivesse uma pessoa, ela olhava, não tinha, né? Temos uma amiga do programa também aqui bem frequente que teve esse tipo de manifestação. E que para ela não afetava no dia a dia. Ela acabou comentando isso com o filho dela, comentando isso com o ex-marido dela, comentou também com uma amiga dela que era policial rodoviário, da região. Inclusive essa policial amiga dela falou que ela também via nas rondas dela UFOs, coisas meio estranhas, mas que isso não trouxe repercussão negativa alguma para a vida dela. Ela também não começou a consumir nada ufológico, ela simplesmente não tinha aquele tempo de ser algo ufológico, religioso, um sonho. Seguiu a vida dela. Isso foi em 2020. Em 2021, ela voltou a ter um sonho lúcido, a qual ela estava dentro de uma nave, ou supostamente uma nave que ela via que era um teto metálico chumbo. Ela estava deitada numa cama. Aqueles mesmos seres estavam do lado dela, mas eles não estavam interagindo com ela, estavam interagindo entre si
e ela conseguia telepaticamente ter um entendimento do que estava sendo conversado. Ela olhava, tinha como se fosse algo que ela entendeu como se fosse um computador, e fazendo um rastreio do abdômen dela. Ela via o intestino dela por essa imagem, ela não estava cortada nem nada, ela se olhava, estava inteira, mas ela via a imagem do abdômen dela. E ela entendeu que um dos seres falou, olha, ela tem esse mesmo problema no intestino que a amiga dela ou que a outra pessoa também tem. Ela não tinha nenhuma doença, uma das coisas que são necessárias investigar, ela não tinha nenhuma doença, não tomava nenhuma medicação, não tinha nenhuma alergia. O trabalho dela, como eu falei, ela é professora, então ela não tinha nenhuma exposição ao ambiente químico, nada que gerasse o tipo de artefato de alteração, tanto psicológica por uma intoxicação, não fazia uso de nenhuma droga. E ela, a hora que ela acordou, dessa vez ela acordou diferente. Ela acordou muito assustada, porque ela estava assustada naquele sonho, porque ela ouviu que ela tinha uma doença. Ela acordou muito assustada, ela acordou com o rosto virado pro travesseiro, sufocando, tinha sangue no travesseiro dela, e ela acordou com uma sede muito súbita, né? Ela começou a ter alterações relacionadas à perda urinária, e aí eu volto à questão da perda urinária que a gente já tinha falado anteriormente no caso da Maria Sintra, que ela nem ao menos sabia desse relato, eu acabei comentando com ela, falando que isso poderia ter alguma interação, e que desde então ela começou a ter um mal-estar muito grande. Aquela sensação de paz que ela tinha antes começou a trazer uma euforia muito grande. Ela tinha medo de estar sozinha, ela tinha medo de estar em qualquer ambiente. Ela começou a rezar terço. Lembra que ela não era católica, ela começou a rezar terço para poder dormir, e aquilo começou a afetar tanto negativamente, ela contou para os outros familiares que deram crédito para o relato dela, e ela começou a pensar e mentalizar. Se é para eu ficar toda vez se é para eu ficar tendo esse contato, se é para ter essa abdução, se é para eu ter essa experimentação, eu não posso evitar, eu não quero mais lembrar, não quero mais sentir. Ela começou a mentalizar que ela não queria mais lembrar de nada, pedir, rezar, mentalizar nisso. Depois disso ela realmente não começou a sentir mais nada, não teve mais nenhum sonho vívido. Muitas das pessoas que são abduzidas, ou não, puxando agora para a parte religiosa, que tem que a gente fala que um canal mediúnico aberto e que não tem esse preparo para fazer ou não quer ter esse preparo, muitos deles são orientados pelos guias espirituais e falam, olha, reza para você ter fechado esse seu canal, porque você não está preparado. A gente sabe que tem essas pessoas que fazem. Eu sei que você fez isso aí. Eu sei que temos outra amiga do programa que também fez a mesma coisa. E realmente ela teve essa parada. Olha essa coisa rapidinho, essa conexão. Até o Rony Vernet, quando veio aqui, ele não gosta de dividir, né? E a gente tem falado mais sobre como que existem esses protocolos de segurança religiosos que alguns abduzidos estão provando que podem funcionar. Não sei se eu posso colocar dessa maneira. Não, você colocou de uma maneira lúdica que funciona. Respeitosa. E complica também a situação, né? Complica. Você tá falando, porra, quer dizer que se eu rezar, eu não sou abduzido, né? Ou se você não lembro. Ou eu não lembro, aí tem outra história. Então complicou, doutor Gás. Complicou. E aí passou e ela esqueceu toda essa questão. Passou batido. Em novembro de 2023, a gente estava de 2020, 21, 23, ela começou a sentir um nódulo na região próximo daqui da orelha, bem pequeno, não era visível, era só palpável mesmo, que era mais ou menos o tamanho de um grãozinho de arroz. Nesse intervalo, ela tem aparelho fixo, ela estava fazendo o tratamento ortodôntico, estava fazendo aquele raio-x panorâmico, né? Inclusive, um dos raios-x eu trouxe aqui, o Malve deve estar colocando aqui para vocês. Esse primeiro raio-x que ela tem é um raio-x panorâmico que viu um artefato, a princípio metálico, calcificado, próximo da articulação temporomandibular do lado esquerdo dela. Mas dá pra ver pra caceta. Só que isso passou batido. A dentista não viu, isso daqui não estava sendo levado em consideração. Não era o foco. Até entendo passar batido, mas A questão é que em 2024 ela repetiu essa panorâmica e viu que tinha essa lesão um pouco mais para baixo, como se tivesse movido. E aí elas pegaram os dois para comparar entre um ano e outro e tinha modificado a posição desse artefato, né, a princípio metálico calcificado. Nesse intervalo a dentista dela virou e falou, olha, é melhor você procurar um médico para fazer essa avaliação, se você está sentindo uma nodulação nessa região do rosto, vai ver o que é. Sim. E foi feita uma tomografia. E na tomografia eu trouxe aqui para vocês essas imagens, num artefato que a gente consegue ver esse formato de, como se fosse um solzinho desenhado, né? Uma bolinha com vários raios. Isso é um artefato de técnica. Esse artefato aqui, a gente sabe que ele é metálico, por quê? Porque toda vez que eu tenho determinados tipos de metal numa tomografia, essa imagem, ela expande, ela estoura. Porque você não pode, né? Eu lembro até que quando eu fiz tomografia, eu tinha piercing no mamilo, aí eu tive que tirar. Não pode ter. Ele atrapalha bastante a visualização. Então, uma das coisas que eu consigo ver...
Te surpreende isso? Eu esqueci disso. Te surpreende esse tipo de informação. Você já viu, você só esqueceu. Não, eu só esqueci que nem ela esqueceu, né? O cérebro é plástico para esse tipo de coisa. Exatamente, a gente apaga os traumas. Exatamente. É uma imagem. Vou botar de novo, tu vai ver. Tá? Ao vivo. Olha aí. Se aparecer um body piercing aí que mora no Rio aqui e quiser fazer, eu faço ao vivo. O Márcio Dorma podia dar um pulo aqui. Dorna podia dar um pulo aqui. Ele hipnotiza você pra você não sentir dor e a gente bota o piercing. Puta! Gostou? Fechado. Interessante. Peraí que tá rolando uma tomografia, cara. E aí, cadê o objeto? Esse objeto... Mas essas estrelinhas, essas pontas... essas pontas é o efeito que a tomografia faz no metal. Então eu sei que é metálico isso daqui. Ok. Não é uma calcificação. Porque uma das possibilidades nessa área, eventualmente, podia ser um cálculo na parótida. Como você explicou. Na glândula salivar. Mas que também não modificaria esse posicionamento, também não começaria lá atrás. Que loucura, hein? Quando isso aconteceu, ela procurou na internet alguém falou, olha, eu preciso procurar realmente alguma ajuda. Procurou um psicólogo, psiquiatra, algo do gênero, caiu nessa hipnoterapeuta que fez uma regressão nela, e nessa regressão, supostamente, ela tinha sofrido algumas abduções, isso tinha sido colocado nela por esses seres, e que agora ela já poderia retirar, que não estaria mais fazendo nenhum efeito. E foi aí que ela me encaminhou. Tá porra! Eu fiz uma consulta para ela por telemedicina, fiz todo destrinchei esse relato dela, peguei várias informações dela pessoais, do ponto de vista médico, e convidei ela para vir para São Paulo, que caso ela quisesse, que eu poderia fazer extração, porque ela desejava retirar. Não doía nela nem nada. Não incomodava. A questão aí, eu volto para o Rio Grande do Sul, isso daí foi poucos dias antes de ter aquela enchente, né? Aquela chuva pesada que teve no Rio Grande do Sul. Parte da parede da casa dela caiu. Graças a Deus não aconteceu nada com saúde com ela, nem com a família dela. Mas que impediu que ela saísse de lá para ir para São Paulo. 7/6/2024, ela entrou em contato comigo à noite, meio assustada, falando, olha, aquilo que estava no meu rosto que não era visível, agora está sendo visível, eu estou palpando e eu acho que está querendo sair do meu rosto. Caraca! Pela bochecha? Pela pele. Pela pele aqui, próximo da orelha. Aí eu falei, olha, se tiver doendo alguma coisa, procura um médico. Eu sei que você tá com uma restrição por causa do alagamento, ainda tá alagada essa região, mas se você tiver essa possibilidade e não for colocar em risco, olha, não consigo sair, meu filho tá aqui comigo, ele vai tentar meio que espremer isso daqui, falando, se sair, se traumatizar... Caraca, tá louca! Se traumatizar, me fala, eu vou te passar, depois passei por ela também uma receita de antibiótico, de pomada para ajudar na cicatrização, porque ia ficar aberto. Uma espinha. E saiu esse artefato metálico. Caraca, olha isso aí, cara! Um pouco menor do que um grão de arroz, realmente. Na foto da esquerda, obviamente, é a pontinha. Sim, que não estava assim antes. Caraca, e que está longe da área da articulação que tinha naqueles raios-x anterior. Ou seja, foi migrando cada vez mais para baixo. E mais de dentro para fora. E aí, que loucura, cara! Exato, ela colocou do lado de um carocinho, de uma semente, de uma fruta, do lado de um grão de arroz. E do lado de um grão de arroz para ter essa mensuração. E eu falei para ela, faz o seguinte, pega esse material, guarda, numa solução com soro, coloca um pouco de sangue, que eventualmente tenha, porque você saiu isso daqui, porque é uma das orientações que o próprio Roger ele falava, deixa sempre um substrato do paciente para não ter nenhuma perda desse material, nenhuma perda do substrato, porque se realmente for algum implante de uma origem não humana, que ele colocava desse termo, toda vez que ele fazia isso daí, colocava só num soro ou deixava sem nada, aquele material ele ou pulverizava, ou simplesmente sumia, perdia-se. E aí eu falei, faz isso daqui e se você puder, me envia. Eu sei que você tem essa restrição pela chuva, mas me envia. E ela me enviou. No melhor formato predador, levando o capacete pelo correio, ela me mandou por Sedex também. E aí chegou na minha casa esse material e eu trago para vocês a análise que eu fiz desse material. Pois é, cara. Aí a cicatrização dela ficou bem, eu acompanhei ela até hoje. Manteve a cicatrização bem, não teve mais absolutamente nenhum relato de novo sonho ou de abdução nova. E esse daqui é o material. É um material que ele era, a princípio, metálico, pelo menos do ponto de vista de palpação. Deixa eu só explicar uma coisa pra galera que tá assistindo, que vocês não estão vendo, eu vou usar uma brincadeira, mas a pessoa pode achar que esse Guerra dos Mundos aí é um negócio inteiro. Não. Vocês estão vendo essas hastes laterais são... A pinça. Isso, é uma pinça que eu utilizei para pegar esse material. Que tá segurando o bagulho aí. E eu tô rodando ele para poder ver 360 graus. E aí, do lado da reguinha é o tamanho dele. Isso. Ele tem 4 milímetros, é isso? Fiz uma mensuração do tamanho, fiz essa fotografia aqui
de todos os pormenores desse implante, né? Sim. Na sequência, eu submetia a luz ultravioleta para ver se tinha alguma refringência, porque o Roger Lee falava que era importante, porque alguns tipos de material eles podem ser bioluminescentes através da luz ultravioleta, e ele veio como negativo, não tinha nenhuma área que tinha essa bioluminescência. Eu tenho um contador Geiger, fiz aqui a avaliação do material, tanto para ver se tinha radiação, qual que era essa radiação, e se a radiação era uma quantidade nociva ou não. Até porque a quantidade de radiação, a maioria das coisas no nosso celular tem radiação, nossos amigos, alguns deles têm radiação, e essa radiação... A gente tem radiação. Achei que fosse uma uns mais, outros menos. Obrigado. Né? E a radiação que emitia era 0,15, era uma radiação que não era nociva pro ser humano, uma radiação baixa. Fiz aqui uma aproximação com microscopia, então a gente conseguia ver que esse material ele já tinha algum grau de pulverização. A gente conseguia ver que tinha a parte dele que já estava virando pó, apesar de ter um núcleo dele muito mais espesso, muito mais rígido, e que mostrava para mim várias colorações, dando para entender que além de eventualmente um efeito de oxidação, aquele material estava sofrendo, ele possivelmente era composto de alguma liga, ele não era um material puro. O que me leva a entender? Que se eu tenho um objeto que ela não sofreu nenhum trauma, a parte importante de falar, a parte da ortomolecular dela não tinha nada implantado na região da ATM dela, da articulação temporomandibular dela, não é uma região que nós como humanos podemos ter sedimentação, e eu falo isso porque a gente tem algumas áreas que eu posso ter, por exemplo, nos rins, eu posso ter formação de cálculo, na minha vesícula, na própria hipófise que a gente falou anteriormente, alguns elementos químicos podem se juntar e intoxicar, por exemplo, o chumbo, ele não sai do nosso corpo, o chumbo que você entrou em contato é o chumbo que você vai estar acumulando, mercúrio, mesma coisa, então não era nenhum elemento que pudesse formar nessa região de uma forma natural. E formações geralmente de compostos de metálicos, quando são formados, eles geralmente têm algum grau de calcificação, ou se eu tenho algum elemento formando um corpo estranho, por exemplo, entrou um ponto de lapiseira no meu dedo. Três coisas podem acontecer quando tem um corpo estranho. Ele pode ser reabsorvido, nosso organismo ele consome aquilo lá, ele pode expulsar, né, ele forma um processo inflamatório e vai expulsando cada vez mais, e ele vai formando uma calcificação ao redor daquilo, ou ele pode simplesmente ficar calcificado e parado naquela região. Não é incomum que eu faça um raio-x no meu pulmão, ou do meu tórax, ou então uma tomografia do meu tórax, e tem algumas nodulações. Essas nodulações, geralmente, elas são calcificações de bacilo da tuberculose, que eu entrei em contato alguma vez e tive essa encapsulação, acabei encapsulando e nunca sofri de nenhum sintoma, ou algumas pequenas pneumonias poluentes que a gente acaba inalando e que formam essa calcificação. Então o nosso corpo ele é muito esperto para saber de que forma eu não vou ficar doente. Ele tenta fazer isso o tempo todo, apesar de a gente muitas vezes se colocar em situações de doença ou de risco. E aqui eu não tive nenhuma formação de cápsula, eu tive essa expulsão sem o esperado que o corpo reagisse dessa forma, e é uma alteração que eu tenho há anos evoluindo. Eu coloquei esses dois videozinhos que é para fazer a teste de imantação, porque já que é um elemento metálico, para ver se ele sofria esse efeito com o ímã, e ele não sofria absolutamente nenhuma imantação. E mais para frente eu vou falar os elementos que eu tinha, apesar de eu ter elementos que deveriam ser imantáveis, ele não sofria com a imantação. Ou seja, eram metais que não estavam mais capacitados a sofrer imantação. Explica isso aí, você aí do outro lado da tela aí. Vai lá, comenta aí para explicar isso aí de uma forma cética. Não, e aí você estava esperando uma reação magnética? Não, eu fiz essa testagem. Por quê? Eu preciso fazer todos esses testes físicos agora, porque eu vou submeter isso daqui a duas análises. Análise anatomopatológica e análise bioquímica de materiais. Toda vez que eu faço isso, eu acabo destruindo esse material. Eu preciso destruir esse material. É um material pequeno, então não tinha como eu guardar uma parte para ficar com outra, porque ela é muito pequena. Você precisava fazer então eu precisava testar. Eu parti isso daqui em fragmentos. Uma parte eu levei para o anatopatológico, que, só para explicar para quem não está habituado a esse termo, toda vez que eu faço uma biópsia, seja lá do que for, a análise para me falar se aquilo é um tumor benigno, tumor maligno, se aquilo é uma célula de pele, se é uma célula de gordura, se é uma célula de que for, é o estudo anatopatológico. Ele congela, fatia isso daqui em pequenos elementos, coloca no microscópio, faz uma coloração, e eu faço essa leitura desse material. Qualquer biópsia que eu faço, eu tenho que fazer isso, e eu como médico, isso tudo bem que não fui eu que operei, mas se eu estou submetendo isso, eu preciso saber que aquilo não é nenhuma doença. Antes de fazer qualquer tipo de pesquisa além da parte médica. E quando eu faço uma pesquisa de materiais, eu preciso literalmente pulverizar aquela parte para poder colocar num leitor, e esse leitor me falar qual é a porcentagem de cada um daqueles elementos que aquele artefato tem. E eu acabei fazendo isso, submeti essa pesquisa, paguei
do meu bolso para poder fazer essa análise. Pode ir na tela. E a análise aqui do anatopatológico mostrou para mim que ele tinha um tecido conjuntivo com material amorfo, enegrecido, refringente, compatível com um corpo estranho. Ou seja, eu tenho um elemento de uma formação de corpo estranho, que é o que biologicamente as minhas células iniciais de defesa elas vão reagir àquele elemento, sem uma área de calcificação ao redor, sem outros oligoelementos de processo inflamatório ao redor daquele composto, mas fixos naquele material. Não fixos na pele, na gordura da paciente em si. E análise de materiais, que é o que me chamou mais atenção. Eu tenho 0% de cálcio, que a calcificação vai formar, vai ser formado por cálcio no meu corpo. Claro. Eu tenho 0% de calcificação, que é o esperado em qualquer tipo de reação de corpo estranho. Sim. De uma forma mais aguda, mais crônica, mas com certeza, algo que está no seu organismo há 3 anos, sofreria isso. Você não sofreu uma reação esperada por um material não biológico num corpo biológico. E a quantidade de materiais, a gente tem aqui a porcentagem, não vou meter, mas a gente tinha cobre, manganês, silício, alumínio, chumbo, zinco, ferro, estanho, titânio, magnésio e cromo. Ou seja, isso daqui era uma composto metálico, uma fibra metálica. Conversando, logicamente, com alguns outros engenheiros químicos e alguns outros colegas da ufologia, para você conseguir formar esse material, essa liga com essa porcentagem, você precisa de uma engenharia para isso boa. Você não é uma coisa que é formado naturalmente. Você precisa de tecnologia para formar esse tipo de composto. Ele por si só vai ter alguma função? Se eu pegar esse material aqui e colocar em qualquer um de nós, vai ter uma função? Muito provavelmente não. Porque ele não tem uma capacidade de imantação, uma capacidade de formar ou receber rádio, né, como se fosse onda de rádio, eletromagnética. Você por si só com esses elementos, você não teria essa formação. Então, qual que vai ser a minha explicação médica para que isso tenha sido colocado na paciente? Não sei. E eu não saber, talvez seja o mais interessante. Porque foda. Na real, eu não sabia, pô. Por que alguma entidade colocaria isso num ser biológico? É para fazer como se fosse uma forma de GPS?